Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, como vocês sabem, amanhã também nós celebramos no calendário cristão o dia do Pentecoste, né? E é uma celebração muito importante, porque diz respeito a um acontecimento extraordinário para a vida e para a missão da igreja. Quando a gente começa a meditar, a refletir sobre a pessoa do Espírito Santo na Palavra de Deus, a gente fica maravilhado com a perfeição do projeto e do plano de Deus, enquanto Pai, Filho e Espírito Santo que se entrelaçam, que se mobilizam, que se conectam, mesmo sendo um Deus que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo de forma extraordinária a favor da humanidade, a favor do povo escolhido, a favor da igreja, a favor das nações, dos povos, das etnias. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. A palavra de Deus já inicia em Gênesis, capítulo 1, dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. E logo em seguida entra a ação do Criador, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e começa por ordem no caos. E aí Gênesis capítulo 1 até 2, 3, você vai perceber a criação de Deus. E quem participou da criação de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava lá pairando, creio que aguardando o início da criação do mundo, da terra, do universo. E creio que vocês se lembram bem que quando o Pai foi criar o ser humano, o homem e a mulher, no hebraico usa a palavra façamos, no plural. Por quê? Porque lá estava a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, realizando toda a obra da criação da natureza e a criação do ser humano. E então lá está o Espírito Santo. E é impressionante quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que a presença do Senhor Jesus se faz através de muitos protótipos do Messias, do projeto de salvação que haveria de acontecer e aconteceu, né? Há mais de 2000 anos atrás, mas o Antigo Testamento já prefiguravam o Messias e a pessoa de Cristo através de vários cenários, tipo o tabernáculo, e através dos patriarcas, profetas, sacerdotes do templo e tantas outras coisas mais. E percebemos que o Espírito Santo está atuando também no Antigo Testamento, não igual do Novo Testamento a partir de Atos, capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, que é o Pentecoste. Lembrando que o povo judeu já tinha uma festa que celebravam o Pentecoste profeticamente, não é? Tendo em vista aquilo que a Trindade iria realizar na história da humanidade, para colaborar assim para a redenção do ser humano. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, né?
mais do que tremendo. Não há palavras para expressar o projeto perfeito de Deus. Mas no Antigo Testamento eu chamo a nossa atenção porque quando você lê, você percebe antes dos patriarcas, nos patriarcas, nos juízes, nos reis, nos sacerdotes, no templo, no tabernáculo, na escolha do povo de Israel para ser bênção para todas as nações, você percebe o agir do Espírito Santo. Então, todas as vezes que Deus levantava alguém, seja homem ou mulher, para executar uma missão, realizar uma obra em nome dele, para, de alguma forma, abençoar o ser humano, libertar o ser humano, ou conduzir o ser humano a algo dentro, a algum projeto e propósito de Deus, Deus sempre capacitava estas pessoas com o Espírito Santo. E é interessante que Deus os capacitava para aquela missão, para aquela obra. Então, se nós vivêssemos no Antigo Testamento e Deus fosse lançar a mão da minha vida ou da sua para pegar o seu povo de um lugar e levar para outro, nos constituindo como sua liderança, ele nos capacitaria com o Espírito Santo para realizar aquela missão. E depois nós continuaríamos nos relacionando com ele através dos outros atos instituídos no Antigo Testamento, visando o relacionamento, a reconciliação e a comunhão de todos nós com o Pai, com o Deus Todo-Poderoso, através dos sacrifícios, através das oferendas, não é? Através das ações, do cumprimento dos 10 mandamentos e por aí vai, não é? Nos relacionando com Deus. E se você perceber, né, a partir de Gênesis 4, que é quando acontece a queda, até a Apocalipse, e de Apocalipse até a volta, segunda volta de Jesus, você vai perceber o agir de Deus, não é? Com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão, com o seu projeto de reconciliação, de redenção e de salvação, ele atuando de diversas maneiras, de diversas formas, através de diversas pessoas e de diversos meios instituídos por ele, para que de alguma forma pudesse redimir pessoas, famílias, cidades e nações, para estar em comunhão com ele e para viver com ele, porque esse sempre foi o projeto desde o início da sua criação, mas que fora perdido por causa da separação que o pecado causou a partir de Gênesis 4, em Gênesis 4. Portanto, o agir do Espírito está lá, atuando, e você lê alguns temas, alguns textos da Palavra de Deus, dos Salmos, não é? Que fala muito do Espírito Santo, do Samuel, quando vai ungir, também usava ali o chifre do azeite para ungir com o Espírito Santo. Os profetas, quando eram separados para o ministério, eles eram ungidos com o Espírito Santo. E você vê o profeta Joel, por exemplo, profetizando que Deus estaria derramando do Espírito Santo sobre toda a carne, onde jovens, crianças e velhos estariam, de alguma forma, profetizando, servindo, glorificando a Deus através de suas vidas, e que se cumpriu exatamente em Atos, capítulo 2, no Pentecoste. Você lê, por exemplo, em Isaías, o profeta Isaías, que é considerado um profeta evangélico, né, pelos estudiosos, porque Isaías, ele no seu ministério profético, ele profetiza muitas verdades e muitos fatos que vieram a acontecer depois, a partir de Jesus Cristo e também da criação e do início da igreja cristã.
não é? E lá você vê sobre o rio de Deus, você vê em Ezequiel 47, o rio de Deus por onde passa, não é? Leva a sujeira embora do pecado e edifica, não é? E faz com que árvores frutificam, cujas folhas servem de remédios para as nações, e que Apocalipse também, não é? Na perspectiva do novo céu e da nova terra, vai falar também deste rio e destas árvores que cujas folhas saram as nações, mas dizendo da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo estava atuando no Antigo Testamento e atuou na vida de muitas pessoas, de diversas pessoas usadas por Deus, não é? No templo, por exemplo, cada detalhe do templo, as pessoas que construíam as portas, que faziam os detalhes, o castiçal, o altar, a arca, não é? E tudo isso você percebe, você lê que Deus, através de Davi, através de Salomão, Deus levantava as pessoas e ungia elas com o Espírito Santo, habilitava elas com o Espírito Santo para fazer aquelas peças, partes do templo de maneira inspiradora e de uma maneira reveladora. E lembrando que antes do templo existia o tabernáculo, que foi instituído quando o povo saiu do Egito em direção a Canaã. Não é? Vocês lembram que foi edificado ali o tabernáculo, e o tabernáculo, que é uma prefiguração da presença de Jesus e da igreja no mundo. O tabernáculo, ele era montado, não é? Ele era flexível, ele não era fixo, ele caminhava. À medida que o povo caminhava sob a orientação de Deus, o tabernáculo era desmontado e ia caminhando, era itinerante, né? E assim como a igreja, que deve ser conduzida por Deus, e que caminha, né? A igreja, ela tem que estar sempre caminhando, marchando. A igreja, como já dizia o pastor Jeto, a igreja não pode parar. A igreja tem que marchar. E o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, ele nunca foi estático, ele nunca fez com que as pessoas ficassem paradas, seja no templo, no tabernáculo, ou na tenda, na época dos patriarcas. Não, sempre era algo dinâmico, era missão, era obra, né? Era luta, era conquista, era o pecado sendo combatido, era o povo sendo protegido, guardado, né? E Deus capacitava as pessoas com o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? E aí você vê no Novo Testamento, a gente agora indo para o Novo Testamento, o que a gente percebe, né? Nesse tempo do Pentecoste, o que a gente percebe sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo? A gente percebe que desde o início, né? Antes da vinda, do nascimento ou da concepção de Jesus, o Espírito Santo já estava ali atuando, né? Na vida de pessoas, dentre elas Maria. E antes de Maria, o Espírito Santo já estava agindo na sua prima Isabel, mãe de João Batista. O Espírito Santo ali atuando, né? Manifestando ali o projeto, o propósito de Deus. Tanto é que Jesus é concebido por obra do Espírito Santo, não é? E aí o Senhor Jesus nasce, né? E depois, aos 30 anos, ele inicia o seu ministério terreno, e ele inicia o seu ministério sob o agir poderoso do Espírito Santo, não é?
de repente está ali Jesus sendo batizado por João Batista, e no momento do batismo, o que desce de forma simbólica sobre Jesus, né? O pombo, que é o símbolo do Espírito Santo que veio sobre Jesus, né? Então, e depois ali mesmo no batismo, nós ouvimos, e eles ouviram e nós ouvimos através do relato bíblico, né? A voz do Pai dizia: "Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo." Portanto, ali estava, no início do ministério de Jesus, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iniciando o ministério de Jesus, né? E Jesus então inicia o seu ministério, e é importante a gente ter esta clareza que o ministério de Jesus Cristo era essa unidade em ação, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando para o exercício do ministério da igreja, o exercício do ministério de Jesus, mesmo porque depois o Senhor Jesus se torna corpo, o Senhor Jesus se torna cabeça e a igreja se torna corpo de Jesus Cristo, né? E então o Senhor Jesus começa o seu ministério e bem no início ele passa lá uma noite orando, intercedendo, clamando, pedindo revelação e direção do Pai na escolha dos discípulos que viriam a ser apóstolos. Depois ele escolhe os 12. Obviamente que o Espírito Santo estava ali, juntamente com o Filho e o Pai, na escolha dos discípulos, né, que se tornaram apóstolos, e depois dos outros discípulos, dos 70, dos 120, né? E então Jesus, no exercício do seu ministério, de 3 anos mais ou menos, ele exerceu o seu ministério plenamente conduzido, dirigido na plenitude do Espírito Santo e junto com o Pai. Não tenho dúvida dessa realidade do ministério de Jesus. Então havia ali uma interação poderosa, não é? E é por isso que o Senhor Jesus, ele veio para resgatar o que havia perdido, ele veio para salvar, ele veio para curar, para libertar, né? E ele conhecia todas as coisas. E você lembra quando ele foi levado para o deserto para passar lá 40 dias e 40 noites de jejum e oração? Ele foi levado pelo Espírito Santo. Obviamente o Espírito Santo que o trouxe, não é? E enfim, você lembra que o Senhor Jesus, quando ele treinava os discípulos, ele treinava os discípulos e os enviava para algumas missões. Por exemplo, Lucas capítulo 10 fala que Jesus separou ali os discípulos e os enviara de 2 em 2, de casa em casa. E o Senhor Jesus os capacitava com o Espírito Santo para eles curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer a obra. Então, até o Atos capítulo 2, o Espírito Santo atuava como atuava no Antigo Testamento na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, na vida dos seguidores de Jesus Cristo, né? E quando você lê, por exemplo, João, Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 17, você vai perceber ali o Senhor Jesus prometendo o Espírito Santo. Aliás, ele já havia falado sobre o Espírito Santo em João capítulo 7, não é? Versículo 37, onde ele fala dos rios de águas vivas que fluirão do seu interior, ou seja, quem tiver sede, não é? Se fosse até ele, não é? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. O texto diz claramente que ele estava dizendo isso em relação ao Espírito Santo que haveriam de receber.
né? Aí depois em João 15, 17, 14, a gente percebe o Senhor Jesus dizendo que ele iria para o Pai, mas que chegando lá ele enviaria o Consolador para estar para sempre conosco. Então Jesus, ele já dá uma outra perspectiva sobre o Espírito Santo quando ele fala isso para os seus discípulos. Eu vou para o Pai, chegando lá nós enviaremos o Espírito Santo, agora não como até aquele momento, não como como acontecia no Antigo Testamento, mas atuaria para sempre, continuaria para sempre atuando na realidade humana, na família humana, nas pessoas, e a gente sabe que o Espírito Santo atua mesmo na vida das pessoas, procurando convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que convence, é Ele que toca, é Ele que mostra para as pessoas a sua condição de pecadores e pecadoras diante do Criador, mas é esse mesmo Espírito Santo que aponta o pecado, o erro para as pessoas, é o mesmo que aponta o caminho para o perdão, para a regeneração, para a transformação através da cruz, através da obra do Calvário, através do sangue derramado. Então essa é a obra do Espírito Santo, não é? E o Senhor Jesus, então, disse que enviaria outro Consolador para estar para sempre conosco. E então o Senhor Jesus, antes dele subir aos céus, após a obra da cruz, após a gloriosa e poderosa ressurreição, onde ele começa a aparecer para os discípulos, para os apóstolos, não é? Em Atos, capítulo 1, ele diz para os discípulos que eles deveriam permanecer ali em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, não é? Tanto é que em Atos 1:8, o Senhor Jesus já diz para os discípulos e para a igreja nascente: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então perceba que o Senhor Jesus, antes de subir, antes da sua gloriosa ascensão, ele já deixou claro que o Espírito Santo iria ser derramado, como ele já havia prometido no Evangelho de João, na sua fala com os discípulos, como o profeta Joel, o profeta Isaías, não é? Já havia também pré-anunciado o derramar, o fluir, né? A vinda do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ele diz isso dentro dessa perspectiva de Atos 1:8. Eu acho isso fantástico porque antes do Pentecoste, o Senhor Jesus anunciou que a vinda do Pentecoste necessariamente ela teria que ter uma dimensão e uma perspectiva missionária, não é? Aí com isso você já percebe que o Senhor Jesus está rompendo as barreiras étnicas, está rompendo a barreira da nação de Israel como nação, do povo de Israel como povo, mas ele está estendendo a partir de então o projeto salvífico, o projeto de redenção do Pai para todas as nações, para todos os povos. Agora, não somente para os judeus, para quem ele viera em primeiro lugar, para que, uma vez que eles aceitando-o como Messias, como o Salvador, Deus em Cristo poderia usar o próprio povo de Israel para anunciar as boas novas a todos os povos. Esse sempre foi o projeto de Deus, desde Abraão. Abraão, no capítulo 12, no seu chamado, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebe a perspectiva redentiva de Deus?
que não é só para um povozinho, mas para todas as nações. E Atos 1:8, então, né, complementando a grande comissão, que é a ordem do Senhor Jesus, para que a igreja pudesse ir com todas as nações, povos, línguas, pregando o evangelho, anunciando o Salvador e a salvação, né, fazendo discípulos e discípulas de todos os povos, de todas as nações, pregando o evangelho, libertando os cativos, não é? E não sei se você lembra que Isaías, capítulo 61, vai falar exatamente desse texto que Jesus repete em Lucas capítulo 4, quando ele lê o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, né? Aí ele está elencando ali alguns aspectos da sua missão, que envolve exatamente a redenção, a cura, a libertação, a transformação das pessoas. Aí em Atos 2, o povo está lá reunido, aguardando em obediência ao Senhor Jesus, não é? De repente veio do céu, né, o Espírito Santo de forma poderosa, de forma estrondosa, de forma maravilhosa e também de forma pessoal, porque o Espírito Santo, quando ele desce como fogo, em forma de fogo sobre cada cabeça, cada uma daquelas vidas que estavam ali. E ali em Jerusalém, na época das festas que celebravam, havia pessoas quase do mundo inteiro, não é? E ali havia muita gente. E ali há uma manifestação extraordinária em que o Espírito Santo, não é, enche aquelas pessoas, não é, com a sua presença, e a partir daquele momento o Pentecoste inaugura para valer o ministério da igreja. E o ministério da igreja inicia então sob o poder do Pentecoste, sob o poder do Espírito Santo, não é? E tanto é que o primeiro sermão do apóstolo Pedro é um sermão exatamente de evangelização, de arrependimento, chamando as pessoas à conversão, à mudança de vida, e mais de 3.000 almas se converte ali naquele momento. Então ali instaura a vida e a missão da igreja, o ministério terreno da igreja de Jesus Cristo. E a partir dali, quando lemos Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, Tiago, o autor de Hebreus, não é? As cartas de João, nós vamos perceber que a igreja, ela acontece nas casas, nos lares, ela acontece nas sinagogas, ela acontece nos lugares públicos, e ali está a igreja, né? A igreja sendo formada, não é? A igreja de Jerusalém, que começa ali com um ministério poderoso, uma igreja referencial. Depois Antioquia se torna uma igreja referencial, uma igreja inspiradora, que começa a enviar missionário. Dentre eles envia o apóstolo Paulo, não é? Separa Barnabé e Paulo para a obra missionária, e aí o apóstolo Paulo sai pelo mundo gentil para plantar igrejas, para evangelizar os povos, para iniciar comunidades de fé onde quer que ele chegasse, e independente das circunstâncias. E é por isso que o apóstolo Paulo, um missionário próspero, um missionário frutífero, um missionário fecundo, sabia bem o segredo da frutificação do seu ministério, do crescimento do seu ministério. Ele sabia qual o segredo, não é? Primeiro porque ele foi chamado por Jesus, tinha convicção do chamado. Depois o Senhor Jesus o treinou para a obra do ministério, como treinara também Pedro, João e outros. Mas também o apóstolo Paulo, ele aprendeu a depender totalmente de Deus no seu ministério. Ele aprendeu a depender da graça divina para todas as circunstâncias da sua vida. O apóstolo Paulo aprendeu a depender do poder do Espírito Santo, não é? Tanto é que ele
em suas cartas aos Gálatas, aos Efésios e outras cartas, ele fala muito sobre a necessidade, não é, ou a importância do cristão, do discípulo, da discípula, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito. Por isso ele fala: não vos embriagueis com vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, não é? Andai em espírito e jamais satisfareis a consciência da vossa carne, não é? E aí você percebe o apóstolo Paulo dizendo que o discípulo e a discípula que quer de fato honrar a Deus, servir a Deus, frutificar e ser usado por Ele, de fato ele vai ser usado pelo Senhor, ele vai ser usado por Deus de forma poderosa, né? Portanto, o Pentecoste inaugura uma igreja viva, uma igreja que, segundo Atos 2, era uma igreja que se multiplicava, não é? E lembrando que entre tantas práticas como oração, solidariedade, que era fundamento da vida da igreja, a igreja tinha basicamente duas práticas muito fortes, que é o querigma, que era a proclamação, e a koinonia, a comunhão, não é? Então são duas realidades poderosas da vida da igreja, não é? Proclamação, todos deveriam pregar, e lembra que o Wesley diz que todo metodista tem que estar pronto para pregar? Então, nós vamos estar prontos para pregar se nós permitirmos que o Espírito Santo encha as nossas vidas, não é? Nós vamos estar vivendo como igreja local numa comunhão que atrai as pessoas, não é? À medida que nós formos cheios do Espírito Santo. Nós vamos ser uma igreja relevante na perspectiva de Atos 1:8, da sua cidade e até os confins da terra, a sua igreja viver nessa perspectiva, se a sua igreja e se você for cheio do Espírito Santo. Então não tem como fugirmos dessas marcas do que é ser uma igreja, né, do Pentecoste, uma igreja que é marcada pelo poder do Pentecoste, que é marcada pelo poder do Espírito Santo. E sem dizer, igreja, irmãos e irmãs, é do Espírito Santo que é o que gera dons espirituais para o nosso coração, visando a edificação e o crescimento do corpo, o crescimento da igreja. Também o Espírito Santo é o que gera o ministério. É ele que concede ministérios, dons e ministérios para os discípulos e discípulas servirem a Deus na vida da igreja. Por isso, uma igreja marcada pelo Pentecoste é uma igreja cujos discípulos e discípulos, cuja membresia tem consciência do dom espiritual que recebeu, tem convicção do ministério, do chamado que recebeu da parte do Espírito Santo e está frutificando, é fecundo, é bênção na igreja, é bênção no mundo, não é? Porque isso é marca de uma igreja sob o poder do Pentecoste, não é? Por isso que o Wesley, no seu coração aquecido, ele foi aquecido pelo poder do Espírito Santo. E o movimento de avivamento do metodismo primitivo fez o que fez, foi o que foi, por causa do Pentecoste, por causa do Espírito Santo. Tempos depois, o Stanley Jones, que foi um homem, um metodista consagrado, foi missionário na Índia, ele dizia, olhando para a igreja, que já estava acomodada, parada, não evangelizava mais, não fazia novos discípulos, não exercia os dons do Espírito, não buscava exercer ministério pelo poder do Espírito Santo, não é? Stanley Jones olha para a igreja, uma igreja de donos, uma igreja com tradicionalismo morto, uma igreja com religiosidade morta, uma igreja com cristianismo morto. Stanley Jones já via isso na sua geração, no seu tempo, e Stanley Jones era um que orava muito e pedia para Deus enviar um novo Pentecoste, né? E porque só o Pentecoste para tirar muitos cristãos do lugar. Só o Pentecoste para ressuscitar igrejas mortas. Só o Pentecoste para levantar igrejas acomodadas, não é? Só o Pentecoste para levar a igreja a ser de novo
evangelizadora, missionária, não é? Amorosa, acolhedora, não é? Uma igreja viva, uma igreja poderosa. Só o poder do Espírito Santo, amados. Então, qual o segredo, não é, da frutificação, da fecundação, que é o que Deus já prometeu lá em Gênesis 28, que nós seríamos e que fomos chamados para ser assim? Hoje nós precisamos do poder do Espírito Santo. A igreja que caminha na sua própria habilidade, a igreja que caminha na sua própria força, a igreja que caminha na força institucional apenas, meus irmãos, nós não estamos aqui falando que é errado a igreja ser organizada, que é errado a igreja ter documentos que norteia as suas relações consigo mesma, dos seus membros e também com a sociedade civil. Não, não estamos falando de organizações óbvias que qualquer instituição nesse mundo real precisa ter. Mas nós estamos falando da igreja corpo vivo de Jesus Cristo, que não precisa se dobrar às burocracias, que não precisa se dobrar, não é, a realidades, a uma espiritualidade morta, a uma liturgia morta, que não gera vida de Deus, que não transforma as pessoas, que não abençoa as pessoas no mundo. Portanto, nós estamos falando de igreja corpo vivo de Jesus Cristo. Mesmo numa igreja organizada como a nossa, não é, que tem cânones, tem tudo, nós podemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós podemos. Quem é que proíbe você de ser um líder de oração, um discípulo de oração? Quem é que proíbe você de evangelizar seus vizinhos? Quem é que proíbe você de abrir uma célula, um grupo pequeno, evangelizador a partir da sua casa? Quem proíbe você de ir para as praças públicas para evangelizar? Quem proíbe você de usar as mídias para fazer discípulos de Jesus Cristo até os confins da terra? Nenhuma burocracia de qualquer igreja impede quem quer que seja de fazer a obra de Deus, de glorificar a Deus, de orar, de usar os dons espirituais. Hoje no nosso meio, até o dom de língua, não é? Acompanhado de interpretação, ou às vezes até sem interpretação, acontece em nossas reuniões. E eu tenho dito que em nossa igreja hoje há liberdade para sermos conduzidos pelo Pentecoste, pelo Espírito Santo, para nós edificarmos uma igreja viva, uma igreja missionária, uma igreja usada pelo Senhor nesse tempo que se chama hoje, não é? Esse tempo dinâmico, esse tempo criativo que a gente está vivendo, ainda mais agora nesse período do Covid-19, não é? Ou em circunstâncias contraditórias ou contrárias, são épocas que a igreja mais cresce, não é? Haja visto que as igrejas que mais têm procurado viver a palavra de Deus de forma mais fiel são de alguns países onde a igreja é perseguida, onde a igreja às vezes não tem liberdade de ser igreja, não é? Porque é na perseguição que às vezes a igreja ela é purificada, santificada e honra a Deus e crê mesmo em Deus e na palavra. Agora, no mundo livre, democrático, onde a gente tem a liberdade para falar, para ir e voltar o tempo todo, não agora por causa do Covid, mas no nosso mundo, não é? Às vezes nós estamos, a igreja está acomodada, a igreja está parada, não é? Tanto é que o zelo evangelizador precisa voltar para cada metodista e cada igreja metodista. Portanto, a nossa oração é para que o Pentecoste venha sobre a nossa vida. É que o Pentecoste visite você, visite a sua igreja local. E eu quero motivar cada pastor e pastora, cada líder leigo, a buscar a unção do Espírito Santo, a buscar o enchimento do Espírito Santo, a buscar um novo Pentecoste na sua vida, porque só um Pentecoste vai varrer o lixo para longe de nós do pecado e vai gerar um coração santificado, uma vida santa, porém uma vida que é sal e luz, uma vida que contagia, uma vida que influencia a sociedade humana, influencia as pessoas através da vivência e da pregação do Evangelho poderoso e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos unja, que Deus nos abençoe e que um Pentecoste venha
e venha para ficar, venha para permanecer, venha para nos tirar da nossa posição de conforto e nos conduza para uma vida missionária, uma igreja local, na perspectiva de Atos 1:8, não é? De onde você está até os confins da terra. Que Deus nos use, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.